Olá, este é o vídeo de número 2 do tópico 4 de computação para engenharia. Vamos falar agora aqui sobre expressões lógicas. As expressões lógicas são aquelas que vão justamente realizar uma operação lógica, como vocês estão vendo aí no slide. Uma operação lógica ela é feita através de conectivos lógicos, aqueles que associam afirmações, sentenças que a gente possa atribuir a essas afirmações, ou sentenças que a gente chama de valores verdade, ou seja, valor verdadeiro ou valor falso. A gente tem aí alguns exemplos de afirmações que seguem esse conceito. Se eu tenho esta afirmação, se amanhã estiver chovendo e eu estiver a pé, levarei meu guarda-chuva. Repare então que o operador lógico, o conectivo lógico aqui é o e esse conectivo me diz justamente que as duas condições têm que ser verdadeiras para que a consequência aqui seja também verdadeira. Ou seja, que é necessário que eu esteja chovendo e esteja a pé para que eu leve o guarda-chuva. O exemplo de baixo, ou é o conectivo, e então nesse cenário repare que eu posso ficar satisfeito, digamos assim, ficar feliz, basta que tenha macarrão ou frango no jantar. Se houver os dois, inclusive, eu também ficarei feliz, segundo esse exemplo. Outro conectivo lógico que a gente utiliza é o conectivo de negação, é o operador de negação, em que justamente ele troca, inverte o valor verdade da afirmação com o qual ele está associado. Então, conseguir estudar tem o seu valor verdade invertido pelo conectivo não. E, por fim, a gente, nesse último exemplo aí, mostra já um cenário um pouquinho mais parecido com o que a gente vai ver nas implementações dos algoritmos, em que eu vou fazer avaliações usando expressões relacionais. Aí, no caso, estou comparando se uma variável A é maior que 10 e outra variável é igual, seu valor é igual a 120, então eu estou pegando duas operações com montadas com expressões relacionais e juntando as duas pelo conectivo lógico e, para daí tomar uma determinada decisão, que é a impressão do valor de uma outra variável c. Bem, então vamos entender um pouquinho melhor cada um dos operadores lógicos que eu posso usar dentro do C++. O primeiro operador é o operador e ou operador AND. Vale também aqui fazer a observação de que o estudo das operações lógicas e inclusive claro, da lógica booleana vai ser feito com muito mais detalhe e riqueza de conceitos dentro da disciplina de sistemas digitais, que é uma disciplina que vocês deverão cursar em sequência até a disciplina de computação para engenharia. Nessa disciplina vocês vão ver bem mais detalhe o conceito de lógica booleana, dos operadores, das portas lógicas e como montar expressões lógicas e trabalhar com elas. Muito bem, então o primeiro operador é o operador AND ou operador e. Eu implemento o operador AND em C++ usando dois símbolozinhos de e comercial entre as minhas expressões que eu quero fazer. E aí o que eu estou justamente fazendo? Eu estou unindo essas duas expressões de tal maneira que a junção dela passa a ter valor verdade verdadeiro, se e somente se as duas expressões separadas também têm valor verdadeiro. Então, assim, vocês podem reparar aí na tabela verdade do operador e observem que só o resultado do operador só é verdadeiro quando os dois operandos também são verdadeiros. Um exemplo aqui que a gente vai
vê em códigos, muitas vezes é você fazer justamente duas operações relacionais unidas por um operador AND. Então eu posso aqui testar, né, eu estou testando nesse caso aí, se a variável A é igual a zero e, simultaneamente a isso, a variável B também tem o valor igual a zero. O operador ou o operador OR, ele é implementado, a gente utiliza ele no programa em C++ através do comando com duas barras verticais entre as duas expressões, os dois operandos que a gente quer avaliar. E aí, como a gente observa aqui na sua tabela verdade, a dinâmica é um pouco mais permissiva, digamos assim, para você obter a veracidade da expressão como um todo. Basta que eu tenha um operando com um valor verdadeiro para que a expressão como um todo também tenha o seu valor verdadeiro. Aqui, claro, né, quando ambas são verdadeiras, o resultado da expressão como um todo também é verdadeiro. Então, vejam, né, eu posso, claro, mudar, né, no meu exemplo ali para uma avaliação em que agora eu testo se A é igual a zero ou B é igual a zero. O que que acontece? Essa expressão como um todo ela vai ser verdade, basta que uma das variáveis seja igual a zero. Se ambas forem iguais a zero, também é válido, o resultado também passa a ser verdade como um todo. A operação de negação, ela justamente inverte o valor verdade da expressão ao qual ela está associada. Como é que eu uso o operador de negação? Eu ponho um sinal de exclamação ao lado da expressão que eu quero negar o seu valor verdade. Então, por exemplo, eu posso testar se a variável A é diferente de zero se eu negar o teste de igualdade. Ou seja, tem um teste para verificar se A é igual a zero, eu colocando a exclamação ao lado da expressão que faz esse teste, toda a minha expressão vai ser verdadeira se e somente se A for diferente de zero. Falando, né, em operações de negação, a gente pode também trabalhar com algumas simplificações. É mais fácil, ao invés de eu trabalhar com negar a operação de igualdade, eu testar, por exemplo, diretamente se duas variáveis são diferentes uma da outra, né? O valor que cada uma delas carrega é diferente. Claro, fazer a negação de uma operação que envolve também uma negação equivale a neutralizar, né, esses dois efeitos e você ter a comparação simplesmente pela igualdade. Assim como outras expressões como estão aí listadas, né, as expressões de negação de comparações de desigualdade, você pode simplesmente representá-las pelo seu complemento aqui, ou seja, né, não A maior que B é igual a A menor ou igual a B, é testar se A é menor ou igual a B, e assim por diante. Outra propriedade que é muito interessante são as leis de De Morgan, que pode ser útil para simplificar, às vezes, o desenvolvimento de algoritmos e a montagem, né, dos processos de inferência lógica dentro do seu algoritmo. A primeira lei de De Morgan, ela indica essa propriedade aqui, que a negação de duas expressões, duas variáveis, A e B, é a conjunção, operação de conjunção é sinônimo para a aplicação, né, da palavra do operador AND. Então, a operação de conjunção aqui, ela equivale a você fazer, né, a operação de OR, aqui, né, o operador OR, com as variáveis não negadas e negar o resultado como um todo. O que isso quer dizer? Se eu quero verificar que ambas as variáveis A e B são falsas, basta, né, eu verificar se uma delas é verdadeira e negar o resultado. Ou seja, basta que se A ou B são verdade,
isso tornaria, né, o meu teste para verificação, né, da falsidade de ambas falso, então eu faço a negação disso para chegar, né, na relação de equivalência. Isso a gente, claro, pode ver de uma forma exata pela tabela verdade aqui das operações. Então veja, né, para cada valor verdade possível da variável A, para cada valor verdade possível da variável B, eu tenho justamente o resultado primeiro da operação de OR, né, o operador OR sendo aplicado a elas. Quando eu nego essa operação, vejam que o resultado aqui é equivalente ao resultado de fazer a operação não A e não B. Por sua vez, a segunda operação, a segunda propriedade, perdão, é a propriedade que mostra que verificar se A ou B são falsos equivale a verificar que A e B serem verdade simultaneamente é falso também. Ou seja, se eu provar que A e B nunca são ao mesmo tempo verdadeiras, isso equivale a provar que ora A, ora B vão ser falsos. Essa é a segunda propriedade da lei de De Morgan. E mais uma vez a gente consegue observar a propriedade explicitando todos os possíveis valores verdade para as variáveis envolvidas e para as expressões e verificando que não A e B equivale a não A ou não B. Por que essas propriedades são úteis? Pode parecer muito abstrato agora, mas à medida que você desenvolve algoritmos com condições de decisão que envolvam expressões lógicas mais complicadas, mais complexas, às vezes aplicar a lei de De Morgan nessa expressão pode tornar a sua forma equivalente mais simples de implementar e entender do que a formulação originalmente pensada. Então essa é a ideia das leis de De Morgan, é ter uma ferramenta para, às vezes, trabalhar com uma representação equivalente à expressão lógica original, mas que seja mais simples e intuitiva. Outra observação que é importante fazer é o caso de querer, né, se desejar usar operações relacionais encadeadas. Isso não é possível de se fazer em C++, em outras linguagens, por exemplo, em C também não é possível. Você sempre tem que fazer operações relacionais com 2 operandos de cada vez. Então, né, o operador relacional ele é sempre feito 2 a 2. E aí, se você quer fazer justamente um encadeamento, porque você quer verificar, por exemplo, mais de 2 operandos, como está aqui, eu quero fazer essa análise de desigualdade entre as variáveis x, y, z, guardando uma relação de transitividade entre elas, né? X é maior que y, que por sua vez é maior que z. Para isso ser implementado num programa em C++, eu tenho que quebrar essa análise em duas, né, partes. E como é que daí eu faço a junção delas? Através, claro, de um conectivo lógico que for mais adequado. Então, nesse caso aqui, eu quero testar que x é maior que y e y é maior que z. Eu tenho que justamente fazer esses 2 testes juntando pelo conector AND, pelo operador lógico AND. Além disso, outra observação específica da linguagem C++ é que ela tem um tipo primitivo para trabalhar com valores verdade, que é o tipo bool, que remete justamente a palavra booleano. Então, veja, com o tipo bool, é uma variável binária, que só vai armazenar um valor verdade representado pela constante true ou pela constante false. Então, por exemplo, eu posso, né, dependendo do meu programa, do algoritmo que eu estou implementando, declarar variáveis do tipo bool para que elas armazenem o resultado de expressões
relacionais ou expressões lógicas no geral, expressões que, claro, tenham um valor verdade associado, assim como eu posso atribuir para essas variáveis do tipo bool constantes já com o valor verdade, false ou true. Muito bem, então já falamos de expressões relacionais e de expressões lógicas, e é claro, da junção, né, com o operador relacional e com o operador lógico, eu posso montar expressões que envolvam múltiplos operandos e trabalhar em cima agora de comandos condicionais, comandos de decisão dentro do meu algoritmo através do resultado dessas expressões lógicas. É o que a gente vai ver no próximo vídeo, então ficamos por aqui nesse vídeo e até mais.